Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta terça-feira, dia 11 de setembro. BRML3 é um primeiro destaque do dia, é uma ação que a gente vinha comprado já há um certo período, uma compra executada no dia 17/8 em R$ 25,40, então ela passou em um bom tempo, praticamente um mês depois ela está chegou no objetivo em 26,81, com candle forte de alta, 4,42%, um volume muito acima da média. Então foi algo realmente positivo que aconteceu e com isso trouxe um ponto de realização de lucro. A ação segue dentro da tendência de alta de médio prazo, que pode buscar justamente no médio prazo a região dos R$ 30, mas se ela realmente tiver essa força dentro desse movimento já um pouco mais prolongado, força de buscar os R$ 30, ela tende a trazer algum tipo de correção do movimento atual e aí a gente estaria monitorando para uma nova oportunidade de entrada em cima da BRML3. A ação também que nós estamos do mesmo setor comprados, a IGTA3, fechou também bem, com volume acima da média. Seguimos numa compra em cima dessa ação, só que essa é uma compra de médio prazo, uma compra que foi executada lá em R$ 45,15. Já tem algumas semanas que isso aconteceu, já temos aí 6 semanas com essa em andamento dessa operação, já diz a operação já estava descrita como médio prazo, logo médio prazo tende a durar mais mesmo a operação, e o objetivo dessa operação está um pouco abaixo dos R$ 50, a ação montou um fundo aqui, esse fundo com bastante volume, abrindo chance de romper essa barreira aí dos praticamente R$ 49, e com isso em busca do nosso objetivo. Esperamos que ela não venha perder esse fundo aqui ascendente. Desculpa, esse fundo aqui um pouco mais alto que o fundo que nos fundos anteriores aqui, como esse aqui, 44,71. Nosso stop está lá embaixo, um stop de médio prazo. Então bem abaixo dos fundos, desses fundos ascendentes. Olhando agora para outros papéis, como o Pomo 4. O Pomo 4 terminou o pregão de hoje com boa alta de 3,7%, mas o fechamento, apesar do volume acima da média, o fechamento ficou em cima da resistência, ali muito próximo pelo menos afastada de 1% ali da resistência, que era de 11,69. Fechou bem, está em tendência de alta, curto prazo, médio prazo, longo prazo dela vejo um pouco esticado, esse movimento já tendência que pode ir um pouco mais, mas já trazendo ali, pelo menos não trabalhar com operações com objetivos muito longos, isso pelo menos é o que eu tenderia a fazer. E nesse momento eu não estaria pensando em compra direto na superação dos 11,99 com stop em 11,34. Superação na verdade dos 11,98, entrada em 11,99 com stop em R$ 11,34. Eu estaria mais motivado a fazer algum tipo de operação pelo G60, pelo gráfico aqui de 60 minutos, levando em consideração isso aqui todo um movimento de alta, um recuo do preço ali na faixa dos 38,2%. A ação, a partir desse momento, se ela consegue subir aqui, começa a subir e rompe essa máxima aqui, gera chance de compra, ou seja, comprar em 11,99 e colocar o stop, em vez de ser 11,34, colocar o stop em 11,61, abaixo da mínima desse recuo no G60. Enfim, uma operação mais curta, em vez de ser em 11,34, o risco seria de 5,4% com o objetivo em 12,64. Então, como eu falei, exigir um pouco menos, o objetivo mais curto, lógico, aumenta um pouco mais o risco dessa operação. Risco em termos de qualquer oscilação mais forte pode acionar o stop de uma operação de G60. Mas enfim, stop em 11,61, o risco cai para 3,2%. 3,2%, deixa eu colocar aqui a linha na cor vermelha, 3,2% após romper esses 11,98 e o objetivo ficando em R$ 12,37. Seria uma forma de operar ainda a Pomo 4 nessa atual tendência de alta dela de curto prazo. O outro ativo que fechou muito bem, GFSA3, alta expressiva de 13,16%. Superou, assim como o Pomo 4 que tinha ali uma pequena congestão no formato aí de fundos ascendentes, região de resistência ali não tão bem definida, mas com a máxima aqui nesse caso R$ 4,28. Tinha um topo aqui em 4,25, a ação superou muito bem, muito mais forte que foi o fechamento da Pomo 4, mas o stop ficou muito grande para essa posição. Ficou aqui, se eu entro comprando essa ação em 4,47, sem nem esperar, porque o fechamento foi na máxima do dia,
e coloco o stop abaixo da mínima desse candle, um stop de 10,1%, um stop razoavelmente grande, apesar da volatilidade alta desse ativo. Quando eu falo stop grande é porque ao projetar o risco dessa operação, o tamanho do stop acima do preço de entrada 4,47, o objetivo vai ficar em R$ 4,92, um pouco abaixo de R$ 5,00, mas acima de uma média móvel exponencial de 13 períodos. A ação está com um movimento muito prolongado de baixo, pode até ter um movimento um pouco mais forte para cima, mas essa média aqui já é um ponto de possível atrapalhar aí a operação. Ela está na faixa de 4,62, teria que ter um percentual ainda um pouco mais forte para cima para chegar em 4,92. Logo, eu ficaria ausente dessa compra pelo gráfico diário e pensaria numa compra pelo G60. Tem um grande movimento de alta que rompe topos anteriores, que rompe ali uns 3 topos anteriores, ótimo. A partir desse momento, ou corrige aqui em torno de 50% desse movimento de alta para uma compra, usando estratégia de correção, ou ela congestiona aqui, fica aqui alguns candles de forma parada, aqui uns 7 candles ou um pouco mais. Ao superar a máxima desse primeiro movimento de alta, chance de compra e stop abaixo da mínima dessa congestão. Enfim, é algo que a gente vai estar monitorando na GFSA3, tentando navegar aí no possível movimento de alta que pode levá-la a testar aí resistências mais acima, não só de 4,60, mas podendo até chegar nos R$ 5,00, mas tentando não entrar com um stop muito grande na operação. FIBR3 fechou o pregão bem. FIBR3 fechou o pregão bem, acima das 16,93, mas é um ponto ali ainda a ser batido no fechamento da semana. O rompimento é um fechamento com rompimento aí um pouco mais esticado, um movimento de alta já existente aqui no gráfico de 60 minutos, desculpe, no gráfico diário. G60 a gente observa um pouco melhor esse movimento sem nem toque na média móvel exponencial de 13 períodos, algo parecido com o que está acontecendo na PTR4, um movimento de alta único no G60 sem tocar a média móvel de 13 períodos, chegando numa zona de resistência. Então, abre a chance de perder força e de novo não fechar a semana acima de 16,93. Prefiro aguardar essa ação acima de 16,93, já no sinal de alta, basicamente acima de R$ 17,00, para pensar em compra dela no curto prazo. E por último, a Elet 6, apenas para comentar um sinal de baixa. Vale ressaltar que nós ontem comentamos sinais de baixa da CEMIG 4, que caiu hoje realmente muito forte, e da Sabesp 3. Foram os dois ativos comentados, porque ativos que estavam com a tendência de longo prazo um pouco mais cansados, vamos dizer assim, e geraram sinais de pelo menos correção de uma tendência de longo prazo mais importante, poderia ter uma realização maior. E é o que vem acontecendo com Sabesp e CEMIG. Aqui a gente já tem um ativo que está alinhado para baixo, com um topo no gráfico semanal, em cima de uma região de resistência muito importante. E agora, depois de um forte movimento de baixa, corrige, bate na média móvel exponencial 13 períodos e gera um topo novamente. Então é um ativo que traz uma sinalização de queda, tem suporte aqui imediato que foi respeitado em 18,39, mas seguindo dentro de uma tendência de baixa que essa ação tem num prazo maior, a chance seria não só de ter acesso de 18,39, mas voltar ali para a faixa de 17,46 a R$ 17,31. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.